Guitarra Tajima com captador Malagoli dá pau em Fender? Corda pesada tem mais timbre? O tipo de madeira influencia no som? E a Techwood, hein? Nesse vídeo vamos tentar falar sobre todos esses assuntos aí, né? Já vai deixando o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. Bom, primeira coisa, vamos falar do tal do Techwood, tá? Primeira coisa, não adianta se enganar, tá? E falar, não, a maneira sustentável, né? Mais resistente para guitarra. Não, o Techwood é mais barato só e é qualidade inferior que a madeira, tá? Ponto final. A madeira é melhor que o Techwood. O roxinho, o pau-ferro, o jacarandá da Bahia, do sertão, do agreste, do norte, da Índia, da onde for, tá? O jacarandá é melhor, o ébano, outras madeiras aí de escala que eu nem lembro, mas assim, o roxinho, o roxinho. A Solar tava usando Techwood, a galera reclamou, começou a usar roxinho, né? Tensor também. Tensor foi feito para usar, mas dá pau uma hora, talvez tenha que trocar, né? É feito para durar o resto da vida, mas não dura, às vezes não dura, tá? Seja o tensor vintage, seja o tensor duplação, aquele de barra dupla, tanto faz. Ele pode dar problema, tá? E, um papo legal também, falar do tensor, né? Tensor, qual que é a diferença do tensor vintage pro tensor de barra dupla? Por que que a Fender ainda usa esses tensores arcaicos, né? E não usa logo de barra dupla, o de duplação, né? De duas barras? Por que que não faz isso, né? Deve ter um motivo. A Fender, a Gibson e várias outras marcas aí que seguem um padrão de construção mais vintage, mais clássico, né? Techwood é isso aí, tá? Techwood não adianta se enganar e falar que é sustentável, porque não é. Só é barato, tá? Só é barato e... mas tem o que é premium, high density, high quality. É mais barato que a madeira. Eu garanto para você que é mais barato que a madeira, tá? Não é o Richlite. O Richlite é mais caro que a madeira. Se você for comprar uma escala de Richlite, vai pagar mais caro que o ébano, tá? E ele é mais resistente que o ébano, sim. O Richlite é mais resistente e é mais estável que o ébano, que o jacarandá, que qualquer coisa. Beleza? Dito isso, qual que era o próximo assunto mesmo? A Tajima, né? Tajima com o captador Malagoli da Pine Fender, será? Será? Olha lá, hein? Eu acho que dá, cara. Dependendo do músico que estiver tocando e do tipo de som que você estiver buscando, pode sim dar pau em Fender, tá? A gente tem que levar em consideração várias coisas aí. Se você pegar uma Fender México, eu não sei se as Fender México agora estão vindo com captador cerâmico. Acho que não, acho que agora é tudo alnico. Mas há uns tempos atrás a Fender México vinha com captador cerâmico. E se você está procurando um timbre clássico de Fender, né, instaladão, o cerâmico não vai te dar esse som. Então se você pega uma guitarra, por exemplo, uma Fender México e colocar um captador Malagoli baseado nos Fenders, assim, inspirado nos Fenders, né, ele vai te dar um timbre mais Fender do que a Fender, né? Mais Fender do que a Fender México. E a Tajima tem uma madeira muito boa quando não é a escala de Techwood, né? Falando das Tajimas nacionais, que não usam esse tipo de material, tá? Tajima nacional geralmente é escala de pau-ferro, ou braço de marfim inteiro, né? E aí, se você colocar um captador na Malagoli, vai dar um timbre legal. Eu tive uma experiência boa com a Janine, né? Eu tinha... E a gente já entra junto com esse papo de captação já no assunto da madeira, né? Eu tinha uma Janine e uma Eagle. E um set de captadores de outra Janine. Então era uma Eagle dos anos 90, final dos anos 90, uma Janine dos anos 90, que é aquelas que tinha a cor meio feiona, assim, meio verde, chumbo, cinza, esverdeado, sei lá que cor que era aquela, com escudo preto, né? E um set de captadores da Janine dos anos 70, final dos anos 70, alguma coisa assim, tá? Que era aquelas extratinho de marupá mais fininha, né? As primeiras extratos, que era meio tortinha, meio esquisitinha, mas era legal e tinha um baita som.
E aí tinha esses captadores. Eles eram padrão single, normal, só que eles eram até um pouquinho maiores. Não era esse aqui, ó. Não era esse. Esse aqui é o pessoal fala que é do Seu Vitório, né? Esse daqui. O que eu tinha era um padrão single mesmo, capinha arredondada nas pontas, mas ele era um pouquinho mais parrudo. E esse captador, o que eu fiz? Eu coloquei na Janine, porque tinha um som legal. A Janine era de cedro, madeira boa, sabe? Dava pra ver que era bem construída, mas ela era feia, muito feia. Um verde com escudo preto, nada a ver. Eu tentei pôr um escudo branco, ficou mais feio ainda. Enfim, mas tinha um baita som. Só que eu tinha a minha Eagle lá, e a minha Eagle era um Sunburst com escudo branco, coisa mais linda. Eu tenho até hoje essa guitarra. Aí o que eu fiz? Eu decidi pegar o escudo montado da Janine, já com todas as peças que eu tinha montado lá, captador de Alnico, vintage, dos anos 70, dos anos 80, ou 90, sei lá. Janine da Janine, né? Tava lá. O que eu fiz? Eu peguei o escudo montado e coloquei na Eagle. O som ficou uma porcaria, mas ficou um som horrível. Parecia um violão ruim, sabe? Aqueles violão com captação, o pessoal chamava de cristal antigamente, horrível. E aí o que eu fiz? Eu pensei, eu devo ter ligado alguma coisa errada na elétrica, que eu fucei, não tinha nada errado. Pensei, vou voltar o escudo para onde estava. Tirei o escudo da Eagle, coloquei na Janine de volta. Aquele som maravilhoso. Então, assim, eu acho que tem diferença, sim. A madeira influencia no som, sim, tá? Essa Eagle é de basswood, eu tenho ela até hoje. E eu fiz um esquema para resolver a falta de timbre dela, né? Ou o timbre lixo dela que ela tinha. Ela funcionava bem com os captadores cerâmicos dela, mas quando você colocava um Alnico, que geralmente é um pouquinho mais clean o som, um pouquinho mais brilho, ela ficava com muito brilho, ficava esquisita o som, e aí não ficava boa. Enfim, ela é de basswood. O que eu fiz para melhorar? Dentro da guitarra, ela tinha aquele buraco, tal do piscinão. Se eu achar uma foto, eu coloco na edição o que é um piscinão numa guitarra, que muita gente pode não saber o que é. Mas enfim, que é o buraco onde você coloca os captadores ali, né? E algumas guitarras tem aquele buracão usinado para você usar qualquer tipo de captação. Você simplesmente põe um escudo com um humbucker, tira, põe um single. Fica mais fácil para fabricar, né? Não é pensando em customização que a fábrica faz isso. Ela faz isso pensando na própria fábrica, né? Enfim. E eu peguei um bloco de mogno, porque eu vi um vídeo há muitos anos atrás que a Music Man, não sei se ainda faz isso, mas ela fazia o seguinte, ela pegava as guitarras dela, são todas de basswood também, ou de poplar, não tenho certeza, acho que é basswood, a Music Man, a americana, tá? E eles colocavam um tone block no centro, que era um bloco de mogno no centro do corpo da guitarra e depois um veneer, né, uma lâmina de madeira por cima para disfarçar, para sumir com aquele bloco de mogno, para esconder aquele bloco de mogno que está ali, e a lâmina de madeira fica por cima, e aquele mogno, teoricamente, que dá o timbre da guitarra, né? Pelo menos é mais ou menos isso que era falado no vídeo, mais ou menos isso aí, alguma coisa desse tipo, tá? Aí o que eu fiz? Fiz isso na Eagle. E aí eu já não tinha mais esses captadores da Janine, não tinha como fazer o teste de novo, né? Mas o que eu fiz? Eu fiz um set de captadores de Alnico, que eu fabrico captadores aqui, eu rebobino também, igual esse aqui que eu rebobinei, né? E eu fiz um captador, fiz 6 captadores desse aqui de Alnico para ela, e aí ficou um som matador, tá? Ficou um som daquele jeito que quem toca com extrato gosta, né? Ficou bem legal. Depois qualquer coisa eu gravo um vídeo aí testando ela. Tem que regular, tá tudo desregulado. A guitarra do luthier tá sempre desregulada, né? E, bom, então, na minha opinião, a madeira influencia no timbre final, sim, tá? Ainda mais dependendo do tipo de captação, né? Isso, eu vou além ainda, eu vou além. Eu digo que dependendo do tipo de parafinamento que foi feito no captador, vai influenciar de uma maneira diferente como que aquele captador vai
interpretar o som da madeira, vai filtrar o som da madeira, ou a madeira vai filtrar o som dele, sei lá. Mas como que ele vai agir em simbiose com a madeira e vai dar o som que a gente quer. Então vai depender também do parafinamento, na minha opinião, tá? Por quê? Uma breve explicação aqui. O captador, quando você... Por que você parafina um captador, primeiramente? Para você evitar que ele dê microfonia. Não vai influenciar no ruído. Se ele for single, se ele for humbucker, tanto faz. Mas você quer que ele não fique apitando quando você está tocando com distorção, ele fique apitando e dando feedback na caixa de som. Então você parafina ele para evitar essa microfonia, tá? Quando você não parafina ele, o que acontece? Ele fica dando microfonia, então ele tem um efeito microfônico ali, né? O que acontece? Ele tem um efeito microfônico ali. O que é esse efeito microfônico? Literalmente, se você falar perto dele, muitas vezes o som vai sair na caixa, né? Um captador que não foi parafinado, esse som vai sair mais alto e distorcido, né? Ele vai captar tudo que tiver em volta, inclusive a vibração da guitarra, a vibração do corpo da guitarra. Então você imagina que é quase como se fosse... Aí eu vou ter que entrar numa parte mais técnica, mas é quase como se fosse o presence do amplificador, só que na guitarra. O que é o presence do amplificador? Olha, já fui longe já, mas assim, o presence do amplificador, como que funciona o botãozinho de presence lá? É literalmente, a maioria dos amplificadores é assim, é literalmente o som saindo do falante e passando lá por um circuito e voltando pro pré. É literalmente isso. O presence funciona dessa forma. É literalmente o som, é a realimentação que sai e vai para as caixas de som e voltando pro pré. E aí você tem aquele brilho ali a mais, o presence é isso. E eu acho que no caso da madeira influenciar no som, é mais ou menos isso que a gente vai ter. É quase como se fosse uma realimentação da vibração ali do instrumento na captação. Então ele vai vibrar e o captador vai captar, além das cordas, vai captar o timbre da madeira ali, a forma que ele vai vibrar. Até porque se você tocar a guitarra desplugada, uma guitarra de cedro, uma guitarra de alder, por exemplo, uma de ash, elas vão soar diferentes, né? Então você vai ter essa diferença. Mas aí a gente entra naquela questão também, tudo vai influenciar o tipo de ponte e tudo mais, né? Então se você tiver uma ponte com high-mass, né, aquelas mais maçudas, é uma coisa, uma ponte mais fininha também vai soar de um jeito diferente, material de alumínio, sei lá, vai soar tudo diferente, até a corda, né? Eu acho que é isso, então, falamos da Techwood, da captação Malagoli na Tajima, falamos da guitarra, da madeira influenciar no som e... Tô esquecendo alguma coisa? Tava esquecendo, a corda pesada tem mais timbre, tocar com 0,11 dá mais som, com 0,12, com 0,13, aí é complicado. Eu acho que de todas as questões que eu falei, do lance do captador da Malagoli, na Tajima da Paul Fender, a madeira influenciando o som, a escala de Techwood presta ou não presta, tem duas coisas, não, tem uma coisa que vai me deixar com o pé atrás, que é difícil de dizer se influencia ou não, se é melhor ou pior, que é a espessura da corda, tá? Eu toquei com corda pesada a minha vida inteira, tá? Minha vida inteira. E a única coisa, quando eu comecei a tocar com corda leve, hoje eu toco com corda leve, 08, 09, a única diferença que eu senti foi menos dor na mão, tá? Porque, na minha opinião, é o seguinte, tem diferença de som. Se você colocar uma corda 08, 09 ali, e você colocar uma corda de baixo na guitarra, eles vão soar de formas muito diferentes, né? Uma corda de, sei lá, 0,45. Ela vai soar de forma muito diferente, sim. Só que do calibre 0,9 até o 11, não é tanta diferença, não é muita coisa que não dê para você calibrar no próprio amplificador, de diferença ali de peso que faltou, ou até mesmo o jeito de tocar também, né? Fica diferente, muda, né? Eu acho que o que vai acontecer
para quem já toca com corda pesada, mudar para corda leve do nada é demorar um pouquinho para acostumar, né? Só isso, mas hoje em dia eu prefiro muito mais corda leve. É que também depende do tipo de som que você toca, né? Se você toca jazz, por exemplo, de repente a corda pesada ela dá mais som porque você vai estar usando uma guitarra acústica, né? E aí ela vai dar mais som mesmo, vai vibrar melhor, né? Uma corda flat ainda, mais ainda, vai ficar mais legal ainda. Ela vai ficar menos mole, ela vai bater menos no traste, talvez. Então a corda pesada funciona melhor para esse tipo de coisa. Ou se você toca com afinação muito baixa, aí não tem jeito, aí você tem que usar uma corda pesada mesmo, né? Se você usar uma corda leve, não tem jeito, a corda vai virar um elástico ali na sua mão e vai ficar tudo blang, vai ficar tudo zoada, né? Tem que ser uma corda pesada mesmo, 0,12 e você dropa lá quantos tons você quiser, né? E eu acho que é mais isso, tá? Eu acho que tem a influência, sim, talvez tenha diferença, porque são espessuras diferentes. Mas não quer dizer que é melhor, tá? O próprio Steve Ray Vaughan, ele tocava com corda 0,13, né? Eu acho que eu ouvi falar, se não me engano, 0,12 ou 13, uma época, ou 0,11, mas acho que ele usou até 0,13, alguma coisa assim, e meio tom, né? E depois, no final da carreira, ele meio que estava tocando com corda leve, ele não estava aguentando tocar com corda no final, assim, né? Antes do avião, acho que o avião caiu, acho que foi isso, né? E ele não estava tocando com corda pesada mais, porque não fazia tanto sentido. O Billy Gibbons, né? Tem uma história, acho que do Billy Gibbons, ele encontrou o B.B. King, alguma coisa, alguma coisa assim, tá? Não tem como contar com detalhes, porque não tenho certeza, né? Nem se foi o Billy Gibbons, mas tem uma história, se eu não me engano, que era o Billy Gibbons. Ele tocava com uma guitarra com corda 011, ou corda pesada, que seja, e ele encontrou o B.B. King. E aí o B.B. King pegou a guitarra dele e estranhou, assim, tipo, por que tocar com corda tão pesada, né? Tipo, e aí o B.B. King falou pra ele tocar com 0,8, né? Entendeu? Tipo, e aquele som do B.B. King, né? Tudo bem que o B.B. King fazia show direto em todos os lugares possíveis, sei lá quantos shows por semana, mas assim, não tem por que usar corda pesada, dependendo do tipo de som que você vai tocar, né? É só sofrimento mesmo. É só. É uma coisa que, como eu falei, não vai fazer tanta diferença, tá? E acho que é isso, né? Tem mais algum assunto? Capacitor, talvez? Capacitor também é complicado, hein? Capacitor a óleo e capacitor cerâmico. Ai, ai, ai. Esse assunto aí vai ficar para outro vídeo, tá? Mas é complicado também, beleza? Enfim, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo e valeu!